podcast Cozinha da Mensagem, o podcast da comunidade da Vila, aonde a gente conversa sobre o texto bíblico antes de levar ele no domingo para a comunidade, mas o podcast sai depois que a gente já pregou. Então, o tema que a gente está na série é Nem Tão Perfeitos, em Hebreus 11, os heróis da fé. Então, a gente está seguindo esse semestre com cada citação que o autor de Hebreus faz da fé ali no Antigo Testamento, e a gente depois vai mostrar que a história deles não é tão assim, tão perfeita, e que eles precisam muito da figura do Messias, de Jesus. Vamos lá apresentar quem está aqui hoje com a gente. Paulo, tudo bem? Tudo bem, que bom estar aqui. Paulo, olha só, qual foi a prova na escola que foi mais difícil? Qual é a matéria que era mais difícil para você? Matemática. Matemática? Sempre foi uma luta para mim. Uma luta? Só passei porque colei. Aquela de graça que te queima logo no começo do programa. A sinceridade, né, muito cara? bom. É o corte, é o corte. Oi, Zé, tudo bem? Tudo bem. E vem cá, qual é a matéria as provas que você teve na adolescência mais difíceis? Cara, eu vou falar matemática também, porque eu tive uma recuperação de matemática que eu não ia passar, o professor quase não acreditou. Estudei bastante, passei, e desde então fui bem em matemática sem precisar estudar muito. Então, foi matemática, mas depois ficou fácil, entendeu? Mano, ele tá parecendo aqueles caras que vai em entrevista de emprego. Qual que é um defeito? Perfeccionista. Qual que é a prova? Matemática era tão bom que eu deixei de estudar e aí comecei a ter um pouco de dificuldade. É uma história de reviravolta. Eu quero ver a assim. fraqueza. Qual É uma história será? de superação. Eu quero que vocês falem qual será que é do nosso outro cara da banca, a fraqueza ali das matérias. Tem uma Não, tinha uma história prova até que eu ia mal, tinha uma prova que eu ia que mal. virou piada na minha Educação família, física. uma piada às minhas custas, que eu tinha... que eu não acho engraçado. Que eu... Ele já falou que é a ele educação fez- física do Fontana. É verdade. Claro, pô. Trazer meus troféus aqui. Eu tive um trabalho de espanhol, ia muito mal em espanhol, que, assim, começo da internet e tal, não manjava muito de mexer na internet. Pode conversar. Fui lá pra fazer um Tá trabalho. gravando. Tranquilo, você tá me ouvindo? O pessoal tá ouvindo. Não é né? introdução, não. É a cozinha, aí Vai lá, tá cozinha. tranquilo. E eu entrei num site italiano. Caraca, que escola você estudou, Imprimi. boyzinho? Cara, é muita escola pública, é espanhol, é italiano. Não. Sites. Era aula de espanhol. Miguel de Eu Cervantes. entrei num site em italiano sobre o tema Dante Alighieri. que eu tava estudando. Eu imprimi a página em italiano sem saber que estava em italiano, Achando que era espanhol? achando que era espanhol. Entreguei pra professora, Agora entendeu? sim. Agora Daí virou uma temos um piada na minha depoimento, casa, Zé. que assim, não, espanhol você não sabe. Se fosse italiano, aí tava tudo certo. Caramba, entendeu? velho. Fontana, tudo bem? Não, depois Tirando dessa- educação física, qual que é? E Depois educação dessa física ele fica meio história, ofendidinho, viu, Paulo? Que ele achava que ele jogava basquete. Ah. Eu peguei essa fase. Eu te destruí nessa fase. Olha só, não vou nem discutir. Quer ver um outro que ele deve ter ido mal? Ensino religioso. Mas se tivesse, com certeza. Na sua escola de Playboy, qual que era a prova Minha que escola você... de Playboy é a mesma do seu filho, você sabe, né? Por bolsa. Mas tudo bem, é verdade. Você teve alguma matéria que você era mal ou nas provas? Porque o link eu quero fazer com prova. O meu problema com prova era a minha desorganização, porque muitas vezes eu descobria que tinha prova Meia no hora mesmo antes. dia, meia hora antes. Aí tinha dois moleque CD, que eram meus amigos, que era o Bruno e o Paulo. E aí eu pegava o caderno deles. Às vezes dava certo, às vezes não. Né? Agora, tinha uma matéria que eu era tenebroso, que era desenho geométrico. Desenho geométrico, aquele Você lance teve na de escola? compasso, esquadro e o caramba. Eu não era ruim, eu era tenebroso nisso daí. Tinha que pegar o compasso, fazer a bissetriz, fazer a mediatriz, não sei o que. Só dele cuidado saber com o nome. esse- Isso aí, Só desse nome eu já... Mas aí, cara, é um problema não da sua mente. Você sabia a matéria. O problema era mecânico ali do Mas Sim, por isso que a sim. educação física era a pior dele. Eu conheci ele nessa época. Bom, vamos lá. Sábados tem basquete da Vila. Na Vila, eu não vou. Então, Eu sei meu lugar. Eu não vou. Eu sou pastor da Vila, não um basqueteiro da Vila, não é não? Ok,
Vamos lá para Hebreus. Quem pode fazer o resumo do contexto de Hebreus? Zé, você que tá falastrão hoje, em italiano, por favor. Prego. Vai lá, fala um pouquinho sobre por que o autor de Hebreus está fazendo uma lista de gente que teve fé no Antigo Testamento. Um dos motivos principais que a gente tem percebido assim na carta aos Hebreus é um desafio que as pessoas, as pessoas que eram, né, o autor queria falar com elas estavam passando por uma dificuldade ali. Eram provavelmente judeus que tinham se convertido ao cristianismo, mas estavam considerando, por causa das provações, das tentações, das perseguições do seu contexto, em voltar atrás e tudo mais. E o autor de Hebreus, ele está mostrando que Jesus, ele é o propósito dessa fé lá do Antigo Testamento. Então não faz sentido voltar atrás. E aqui no capítulo 11, ele vai conectar a fé daqueles caras, dos heróis da fé para os judeus, com a fé atual em Jesus. É a mesma fé, e essa fé ela deve ser vivida ainda mais por nós hoje, porque o que eles viveram lá, eles estavam só esperando algo que a gente ia... pela fé, eles estavam esperando algo que hoje a gente pode viver através de Cristo. E estavam experimentando também algo que agora estava muito solidificado, que eles viram, tocaram, presenciaram. Então, assim, é uma fé de que eles estão vendo, é Jesus. Se você negar Jesus e voltar atrás, você está negando toda a sua história, né? Seria mais ou menos isso. E é isso. curioso que pra gente, pelo menos pra mim, faz um processo ao contrário, né? Porque a gente, né, como os gentios não judeus, é mais fácil a gente se identificar com o Novo Testamento, né? Pelo menos a experiência mais comum dos cristãos, né? E olhar para alguns personagens do Antigo Testamento e falar assim, nossa, essas pessoas, elas é tão diferente, tão assim. Mas não, um texto como esse também faz a gente olhar e ver que é a mesma fé, é o mesmo Deus, e são processos muito parecidos de caminhada cristã que eles viveram lá atrás, né? Que a gente pode se identificar, se inspirar e lidar com as suas perfeições e imperfeições. Isso que você está falando me fez lembrar uma coisa que meu pai falava, né? Quando a gente se distancia do texto, as preocupações do autor geralmente podem se inverter quanto mais longe a gente está do texto. Então, os autores do Novo Testamento e quem está próximo de Jesus, eles tinham uma dificuldade de acreditar que Jesus era Deus, que Jesus é divino. Então o texto é construído não falando muitos elementos da humanidade de Jesus para mostrar que ele é filho de Deus, que ele veio dos céus, que ele é o Messias. Só que, e aí meu pai falava assim, você pode reparar, hoje as pessoas têm problema de achar que Jesus é homem. Tem um docetismo não intencional aí no meio da igreja. É muito interessante. É muito difícil lidar com a humanidade de Jesus na cabeça de muita gente. Porque o texto não vai trabalhar com essa humanidade. Então, ele trabalha, mas assim, mas não era essa preocupação. Os sinóticos trabalham bastante. Mas não era essa preocupação. Até porque era óbvio, né? Era óbvio, tá ali. Tá ali. Mas é que assim, cara, a galera talvez não lê a Bíblia João, mesmo. Talvez João, mas no finalzinho... Não, João ao contrário. João é bem elevado, a cristologia é bem elevada. Sim, mas ele vai nas cartas principalmente falando... Sim, nas epístolas você tá falando. Isso. O problema é que o povo não lê Bíblia mesmo, ou lê sem atenção. Começou, ele já tá bravo de novo. Não, o pessoal é muito preguiçoso. Assim, o pessoal, né? A gente aqui. Não, vocês leem. Eu vejo. Não, você. O Marcos lê poucos profetas, mas vocês leem. Tá pegando informação privilegiada. Não, mas falando sério. Essa provocação, vai ver o que vai acontecer comigo daqui a uns 3 anos. O meu doutorado em Isaías vai chegar aí. Já vi essa história antes. Vamos parar com essas historinhas suas, não fala de Jesus? É verdade. Mas falando sério agora, eu acho que no que diz respeito a essa questão da humanidade de Jesus, a galera tem muita gente que quer aprender primeiro a teologia, ou aprende primeiro a teologia, e depois vai interagir com o texto bíblico, o que é um problemaço, e gera esse tipo de distorção.
tá? Que, aliás, é o problema que eu mais enfrento em ensinar as pessoas, hermenêutica para as pessoas, interpretação bíblica. E então tem isso. E a outra coisa é o seguinte: ler a narrativa como uma espécie de obrigação devocional ou de maneira fragmentada. Porque o que acontece, principalmente nas narrativas dos evangelhos, o que a gente está vendo é a interação humana de Jesus com as pessoas. O tempo todo, inclusive. Você vê ali Jesus sendo irônico, você vê ali Jesus bravo, você vê ali Jesus sendo beijado, você vê ali Jesus tocando pessoas. O que você está vendo é a interação humana de Jesus o tempo todo e, eventualmente, o seu aspecto divino, praticando um milagre, às vezes milagres que são peculiares especificamente da parte de Deus, como controlar o clima, né? Mas não é a narrativa em torno do controle do clima. De repente aparece Jesus controlando o clima ali, e isso deveria causar no leitor a mesma surpresa que causa nos discípulos, por isso que o narrador bota na boca dos discípulos ali a frase: pô, quem é esse que até as ondas do mar e o vento lhe obedecem? Por quê? Porque o evento divino na narrativa é surpreendente. O que não é surpreendente? É o Jesus humano. Agora, eu acho que a gente vai muito carregado de teologia para o texto e sem prestar atenção nessas coisas. Vocês acham que eu fiquei com uma... Não sei se é uma bola boa de se levantar. Mas o autor... Eu tiro essa bola assim. Talvez não, talvez. O autor de Hebreus aqui lidando com essas pessoas, vocês acham que ela, pensando nesse contexto que a gente acabou de discutir sobre Jesus, você acha que ele dá uma endeusada? Ele tenta... então, tipo, Não, a gente pode falar isso, assim? Sim, tipo, ele tá... Não é que, eu não endeusada talvez falaria essa ruim, palavra porque é ruim. Mas ele enfatiza as características sobrenaturais, divinas, porque ele tem que fazer isso, porque é um momento de luta, perseguição, de dificuldades, de principalmente, que eu acho, minha opinião, depois da morte e ressurreição, a teologia era tão clara que se consumou e que o reino estaria pronto. Se ele é o Messias, ele cumpriu, ele fez, não tem mais espaço para sofrimento, para morte, e o oposto, piorou. Então, todos os autores, os evangelhos, o Novo Testamento está aí para dizer, olha, se cumpriu, já está, mas ainda não. É toda essa narrativa que está dizendo essa tensão. Então, eles têm que falar, não, presta atenção, vocês não estão vendo, mas muitos não viram. Daí eu tenho uma lista aqui. Mas não quer dizer que não está acontecendo e não quer dizer que já não possa desfrutar. Então existe esse paralelo disso. Por isso que o autor está dizendo, olha, você tem que olhar por outros olhos para Jesus, não só sobre a opressão de Roma e outras coisas. Não sei, também você vai por aí? Vamos ler o texto? Hebreus 11, versículo 17 a 19. Vou ler aqui. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Vamos já ler Gênesis antes da gente até começar. Daí a gente já conversa os dois textos. Senão a gente fica pegando informação de Gênesis. E aí a gente põe aqui, 22, né? Gênesis 22, Deus prova Abraão. Estava vendo a revista corrigida. Era Deus tenta Abraão. Caraca, eles botavam a tradução. E é a mesma palavra, lógico, mas tem um texto mais à frente que Deus não tenta ninguém, né? E depois podemos até entrar nisso, se a gente quiser, mas Deus coloca a prova. Vamos lá. Deus não tenta, ele consegue. Não, perdão, desculpa. Nossa. Gênesis 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei.
Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E, caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela 2ª vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Ok, vamos lá. Pensando aqui, eu queria começar com uma pergunta para a gente refletir aqui, até pelo autor de Hebreus. Por que você acha que Deus precisa ou quer colocar Abraão à prova depois de tudo que a gente já viu nesses últimos 10 capítulos, que é desde o chamado dele, aí ele vai para a terra, ele acredita, depois ele vai para o Egito, aí ele volta, tem uma briga ali sobre divisão de terra, ele duvida várias vezes, ele e Sara, e aí eles vão ter um filho, e tem com a escrava. Aí ele vê Sodoma e Gomorra sendo destruído, e aí volta, ele tem esse filho. Aí você tem vários episódios ali de vai e vem, aí ele ainda vai mais uma vez e oferece a sua esposa, nega que ela é esposa, mais uma vez enriquece com esse ato de novo. E aí você volta aqui e agora que o filho nasceu, parece que Deus já resolve tudo ali. Deus resolve o caso de Agar, e o filho que já estava uns 14 anos, fala: olha, você vai voltar, vou cuidar de você, cuida de Sara, trata ali Sara, falando: Sara vai morrer daqui a pouco, um pouquinho na frente aqui. E aí a gente, parece que está tudo encaminhado. Esse aqui, o menino devia ter, 12 a 15 anos aqui. E aí, para que mais uma prova? Para que fazer isso? Nessa altura do campeonato, assim, ó, quando a gente jogava bola, moleque, tinha 2 tipos de cara ruim, assim. Tinha o cara que era tão ruim, que você falava assim: esse aí a natureza cuida. Lembra aquele cara que você fala assim: nem precisa... Alguém já gritava pra zoar o cara: deixa que esse a natureza cuida. Uhum. Que é o cara que você já sabe que vai fazer besteira. E tem alguns personagens desse no Antigo Testamento que você nem precisa olhar, que você já sabe que ele vai fazer alguma besteira. Não é o caso de Abraão.
Abraão, às vezes ele dá bola. É bola outro dentro. caso do ruim que eu quero entender. O outro caso ruim é aquele que fala assim: aperta que ele solta. Entendi. Vai lá, aperta que ele solta. Aperta que ele solta, é verdade. E o solta aqui foi um eufemismo que na linguagem de futebol geralmente é mais chulo, mas não deixando aperta que ele solta. Tá bom, Né? entendi. Ele entrega a bola. Ele aperta que ele entrega, é isso. Vai lá, uma marcaçãozinha. Abraão é desse daí. Abraão, no manual do jogador ruim, ele é esse cara que acontece alguma coisinha que tirou ele ali do lugar onde ele queria estar, muito embora ele dê bolas dentro, sai da tua terra, da tua parentela. Pô, ele sai. Pô, fantástico. Que cara. Mas assim, sua mulher é bonita, tá chegando num lugar diferente, aperta, ele solta. Abraão, não tô conseguindo ter filho. Pega a minha serva. Realmente, tá velha. Então, você dá uma Pode escolher, Ló, apertadinha. qual parte da terra prometida que foi prometida pra mim, por onde você quer ficar. Né? E Então, coisas assim, são coisas que ele... o Abraão não era esse cara que, assim, qualquer coisinha o cara já tava fazendo besteira. Não, fazia as coisas boas, não sei o quê. Mas pra ele fazer a besteira, dá uma apertadinha. Aqui, quebra o padrão. Você tem a apertada. De todas, a mais... Nenhuma outra prova se compara a essa prova, Aqui né, cara? aqui você Não. tem... E você não tem nenhum absurdo. discurso. Abraão falava face a face com Deus, certo? Ali. É até interessante. E você não tem nenhum discurso como esse discurso final que o Zé leu do capítulo 22 para Abraão. Você tem as promessas, mas você não tem um reconhecimento de Deus a Abraão. Dizendo, agora, pronto. Cara, a impressão que Sabia dá... que eu estava certo. Sabe quando você... Não, é assim. Eu vou usar outra metáfora de futebol, já que o Fontana abriu. Não tão com excelência que ele faz. Mas assim, é aquele cara, aquele olheiro que trouxe o menino. Tipo o Lulinha. Lembra do Corinthians? O Lulinha Você tá do pensando Corinthians. que Deus é o olheiro aqui. Deus é o olheiro. E trouxe o Lulinha, que é o Abraão. Que é Abraão. E aí, investiu. Vou te fazer... Novo Messi. Deu a palavra. Esse cara é o cara e ele vai ser o novo Messi. E aí o cara, mano, ele não consegue jogar bem usando a mesma metáfora, nos jogos decisivos. Aí vai pro banco, volta. Aí tá na final e sei lá, também não pode ir No muito final longe. do campeonato mundial, ele Isso. marca um gol. E o cara... Não, é isso, não? Não, ele jogou o campeonato todo já na Copa do Mundo no banco, mas o técnico fala, não, ou o olheiro fala, pode pôr. E aí ele põe, eu sei que a metáfora já tá zoada, e é mais ou menos isso, assim. E quando ele cumpre, Deus fala, cara, por que não me negaste o seu filho? Então, assim, é uma parada que é uma declaração muito bonita e é quase que assim, caramba, nos 45 do segundo tempo, Abraão, até que enfim você passou Cara, no teste. Eu não sei se a gente pode, né, pensar assim, mas parece que desde o começo com Abraão e Sara, Deus está construindo essa narrativa de forma que quando você chega nesse sacrifício, é assim, meu Deus, não é possível. Ele esperou 25 anos para ter esse filho. Uma dificuldade enorme, nasce quando ele já tem 100 anos e tal. Agora vai chegar nesse nível, né? É uma crescente essa narrativa. E essa coisa, né, de Deus pedir o filho é incomparável com tudo que ele já vivenciou, Abraão, por mais que ele tenha vivenciado muita coisa doida, surpreendente. E é também incomparável no sentido de se conecta muito com aquilo para que o Velho Testamento aponta o tempo todo, né? Que é a entrega de um filho. Você lembra que você comentou em Enoque? Que é Jesus. Em Enoque, um pouco do drama ali que estava acontecendo? Morte, diminuindo, não sei o quê, as idades, não sei o quê. E é mais ou menos isso, só que agora bem mais elaborado com a história de Abraão. Sim. A história tá... O padrão de repetição é assim, na bolsa de aposta da época, se tivesse aqueles bet na época, falava assim, ele vai... Não tem perigo de dar certo, porque assim, é o padrão de...
é uma história de fé cheia de momentos de falta de fé. É um pai da fé. Caramba, é isso. É um pai da fé que, em muitos momentos, você... Ih, caramba, esse cara não tem fé nenhuma, né? Cara, essa série, o título dela poderia ser tranquilamente Nem um pouco Perfeitos, né? Porque é mais falha, eu acho, do que... na maior parte dos casos é. Ia dificultar a minha pregação em Enoque, mas Cara, se nessa... O Enoque é um ponto fora da curva. Porque tem muito material que a gente não teve Não, acesso. é que quanto menos fala do personagem, menos a gente conhece os defeitos. Abel né? também. Então, não é Abel e fácil. Enoque, que são os caras que a gente só conhece um pequeno episódio da vida deles e Mas tal. o caso de Abel, na verdade, não é Abel o personagem, é o sangue dele que é o personagem ali, né? De Enoque é mais... Porque se fosse Abel mesmo, já chutou o microfone, já xingou. Não, isso é outro. Nossa, tá tudo fora. Tá tudo fora aqui, mano. Alguém para o Vitor. Mas assim... E aí a gente vem... Então você tem um teste, mas assim, de novo, eu só não sei se tem resposta porque eu tô perguntando. Por que esse teste? É assim, porque a gente pode interpretar assim. Não, sem esse teste, o Abraão não está pronto para ser quem Deus acreditou desde o começo que ele iria ser. Porque não é o ato dele sair da sua terra que é o ato de fé dele. O que transforma ele digno dessa lista, apesar que Hebreus coloca ele em 3 episódios, sair, ter filhos, e agora mostra que é uma narrativa. Mas esse fato aqui é o fato mais importante. É o fato, pelo menos, que é a consumação da construção do personagem. Isso aqui é uma história de origem. Se a gente for para os desenhos, para os filmes de heróis, isso aqui é uma história de origem. Só que depois a gente não tem... Mas é a história de origem, não de Abraão, é de um povo. Então você tem que... É o que a gente chama, não se escandalizem, porque não é no sentido moderno da palavra, a gente chama de mito fundacional. Mito não quer dizer mentira, gente. Né? Mito é uma história, um grande épico, uma grande... É um estilo, né? Mais exato. do que uma... É um mito fundacional. Toda grande instituição tem um desses. Então, até hoje, você vai nas grandes empresas, em algum momento alguém quer recontar como aquele negócio começou. E aí a vida do fundador da empresa vira um negócio super importante. Nunca foi. Mas porque a empresa ficou grande... Agora a gente precisa recontar aquele negócio. E tentar descobrir o que ele fez lá. O que tinha de especial para a Coca-Cola chegar na fórmula mágica. A engenharia reversa para saber como chegou. E não adianta, outros vão fazer igual e não vão. Só vão comprar o livro do cara. Mas aqui o Gênesis todo, não só Abraão, é um mito fundacional, é uma narrativa forte. Que não significa que seja uma história mentirosa. Agora, uma coisa interessante para a gente ver sobre Gênesis, prova a gente costuma enxergar, nós modernos, prova como se fosse um teste que você tem que ter ou conhecimento ou não tem. Se você tem, por exemplo, eu comecei com essa metáfora, qual é a prova que você tem? Então, matemática, o Paulo não tinha tanto conhecimento, e aí ele se dava mal e ele não passava na prova. Não é isso que a Bíblia está falando como prova. Prova não é testar conhecimento. E a gente até hoje pensa que Deus está provando se a gente tem uma teologia boa, se a gente... Não, a prova é o que está no embaixo, é como se fosse revelar o que está o que ninguém vê. Então é assim, é uma água que está turva, e vamos colocar a prova, trazer o que está no fundo, para que a gente que não está conseguindo... O que está lá no fundo? O que é de verdade? Então, colocar a prova, você não é reprovado porque você conhece o que você não conhece. Você é reprovado pelo que você é ou que você não é. Parece mais uma prova de laboratório de química do que uma prova de papel para você acertar conteúdo. Será que esse becker aqui tem o que eu penso que tem mesmo? Esse vidro aqui, esse tubo de ensaio está com determinado líquido. Será que esse líquido é mesmo o que eu estou pensando? Vamos fazer vamos colocar a prova. E quando a gente olha para muitas das provas às quais ele é submetido, a gente vê ele não dando conta. E aí a gente diz, caramba, eu sou igual a esse cara. Esse cara precisa de redenção. O que a gente precisa de redenção. O que é uma boa dica para entender as provas é comparar com a primeira prova de Gênesis. Primeira prova de Gênesis é não coma o fruto. É assim, vocês são a imagem e semelhança
Mas para ter esse privilégio de estar na minha presença com esse status, vamos dizer assim, eu preciso te colocar à prova, porque senão você vai se machucar. E o que vem à tona eu não lido bem com a minha liberdade. É mais ou menos um teste de habilidade para te dar você é um piloto de kart, e eu vou colocar uma prova para você para ver se eu posso te dar um Fórmula 1. E aí você pensa assim, nossa, você vai me colocar um teste, você não acha que eu sei dirigir bem? Você fala, não, é que se eu te dar um Fórmula 1 e você não estiver pronto, você vai se matar. Então, assim, é um teste para te ajudar, mas também para te revelar quem é você. Que você precisa melhorar. Não é nem bom nem ruim, ele tem vários aspectos. Então, é assim, Adão e Eva, com esse coração que você tem, você não pode estar na minha presença e você vai ter que estar no exílio. E é mais ou menos isso. A gente precisa de um último... Eu preciso tirar do seu coração, prever se você está pronto mesmo. Porque a sua jornada mostrou que você não está tão pronto assim. Você oscilou muito. Vamos fazer esse último teste. E é interessante que ele coloca, vamos colocar a prova. E o texto começa assim. E assim, é lógico que a narrativa o tempo todo, Abraão está sendo provado. Abraão e Sara estão sendo provados. Só que o texto não fala. Mas qualquer leitor está entendendo. Fracassou. Agora, o narrador faz bem questão. Essa aqui... A impressão que dá, se a gente vai ler... Isso é outra coisa, né? Muitas vezes a gente vai ler o texto já conhecendo a história. Se a gente vai ler o texto isento da história, tentando imaginar que você não sabe o que vai acontecer, porque já contaram essa história pra gente várias vezes, né? É natural que um leitor lendo isso pela primeira vez pense, putz, agora é que Abraão vai pegar Isaac e vai correr pra dentro de uma caverna. É isso que eu tô falando. Nas apostas de Bet aqui, ninguém bota em Abraão. E mais, hein, cara? Assim, né? Talvez nem tenha a ver, mas só pra colocar pra vocês. Eu faço muito esse exercício de pensar. Eu tô lendo isso aqui como Paulo, que tá há 41 anos na igreja, que... Se eu fosse ler essa história para um amigo meu de fora... É isso aí. Para começar, talvez ele nem... Ele falaria, gente, que coisa absurda. Que Deus é esse? Ah, não, isso com certeza. Você sabe? Então, que pede um treco desse. Violência é essa? E aí a gente vai agora entrar no tipo de prova, tá? Até então, a gente está falando sobre prova. Agora vamos no tipo de prova. O tipo de prova é algo que é detestável. A gente acha que... Não, antigamente as culturas sacrificavam os seus filhos para os deuses. Não. Hoje já tem muito relato. Você tem um tipo de povo, ou dois que fazia isso, mas já tem textos que era abominação para os outros povos. Isso era detestável para muitos povos da época. Não é só a gente que fica indignado. Então você vai lá ler os outros da Bíblia, do André Heinck. Ele vai falar claramente isso. Eram qual que era? Cananeus. São os cananeus que faziam sacrifício, que tem bem claro. Mas mais alguns outros, mas assim, era abominação para os gregos, para muitas pessoas, sacrificar o filho como apaziguar a ira de Deus era coisa que... Execrável. Era execrável. Então, assim, isso não é para nós. A gente geralmente fala assim, gente, que absurdo, não, mas na época não é. Não, sempre foi, não tem como você ter um filho e você achar que isso é normal, tá? A segunda coisa que é interessante é Abraão sai de uma região que teoricamente já tinha... É para sair desse tipo de aberrações que ele é tirado disso. Você vai ser tirado e você vai viver a minha lei. Um único Deus. Você vai sair desses deuses que são meio... Tem uns que pedem coisa absurda, uns outros nem tanto. E pode se preocupar. Você vai conhecer Deus gracioso. Um Deus de graça. Um Deus que perdoa. E a história de Abraão está falando um Deus que perdoa, um Deus que tenta de novo, um Deus que a palavra dele continua mesmo você sendo infiel. Essa é a história já desde o começo. E aí ele me pede isso. Ele fala assim, Abraão, você vai sacrificar, né? Pega o seu filho, vai até aquela região de Moriá, lá no monte eu vou te mostrar, e você vai fazer um holocausto dele para mim, você vai fazer um sacrifício. Do Ismael? Não, do Isaac. Né? Até porque, e aí é uma outra ironia da história, com muita dor no coração,
Ismael, Abraão topou sacrificar. Vou explicar o que eu estou querendo dizer com isso, tá? É verdade. Vou explicar o que eu estou querendo dizer com isso, porque assim, não é simples de ler. Ismael, o mais velho, filho de Agar, que Sara reclama muito porque... Manda embora. Porque com o filho mais velho, né, cara? Uhum. Alguns anos mais velho, tá zoando o caçula aqui, não tô aguentando a zoeira do Ismael. Ismael tá impossível, Agar tá caçando da minha cara. Manda Agar embora, manda Ismael embora, é o que Sara pede para Abraão. Mandar embora. Uma das maneiras que o texto também nos ajuda a mostrar que aquilo não foi bom de ter sido feito lá atrás, né? De Abraão ter aceitado essa proposta de Sara de ter filho com Agar. De ter o filho, em primeiro lugar. 4.000 anos depois, você tem uma luta até hoje da descendência de Ismael. Sim. Né, os árabes e a descendência de Isaac. Os árabes clamam para si, né? Essa genealogia em Ismael. O texto cruza depois, no final de Gênesis, que é uma caravana de descendentes de Ismael que vai levar o descendente de Abraão para escravo no Egito. Então, o texto vai brincar com essa briga vem com de essa, lá. Você fez exílio aqui? Você faz exílio, vai ter outro exílio ao contrário lá. Outro vai te expulsar e vai te levar obrigatório. Outra coisa que acontece no texto é que essa jornada que Deus... Porque Deus não pede só para sacrificar o filho. Deus pede para... aqui tem um espelho de Gênesis 12, do chamado de Abraão. Então vai para uma terra, e lá naquela terra, que eu vou só te mostrar quando você chegar lá, eu vou fazer você ter descendência que você não tem aqui, vai inverter sua situação aqui, e lá você vai abençoar grandes nações. Agora, ele está falando assim, vai para uma terra... E você vai lá no monte que eu só vou mostrar quando você chegar. E lá vai inverter o que você tem aqui. Aqui você tem um filho seguro, lá você vai sacrificar e não vai ter mais filho. Então, assim, existe uma jornada oposta. Porque a primeira jornada, Abraão teve fé, sim. Mas é bom ter essa fé. É tipo eu falar, Paulo, não se preocupa, Deus vai te curar dessa doença que você tem se você fizer tal coisa. Ok, tem um atributo de Abraão de ter fé para ir, mas também tem uma promessa boa. Aqui é o oposto. Você tem que ter fé para uma promessa horrível. Ou para uma ordem, né? Não uma promessa, uma ordem horrível. E o que Vitor estava falando, né? É assim, o filho que ele o filho mais querido, o filho amado, o filho da promessa que Deus deu. Vai ele nascer ama Ismael, da barriga da Sara. E isso é uma coisa importante. Ele ama Ismael? Ama. Tanto que ele vai pedir para Deus resolver. Ele sente mal quando a Sara pede. O que acontece, que pra gente, leitor moderno, às vezes não fica claro. Mandar Agar e mandar Ismael embora é mandar os dois para o deserto. E mandar os dois para o deserto significaria uma alta probabilidade, uma quase certeza, se não uma certeza... Não, é um juiz de morte. De que ambos morreriam. E ela manda duas vezes, né? Ela manda duas vezes. Isso. Aí, Abraão pede a Deus, fala, olha, eu estou diante dessa situação. Deus promete a Abraão que ele vai cuidar de Ismael, que o próprio, tá tudo bem. E agora, peraí. A primeira vez ele manda voltar. Não, vocês fizeram burrado, vai voltar. Você, Agar, fica submissa à sua senhora e Abraão aceita de novo. A segunda ele fala, não se preocupa não, Abraão. Eu vou cuidar dele, dessa descendência. Agora, a impressão que dá é mais ou menos o seguinte, olha, quando a sua esposa pediu para você mandar o seu filho embora... Você foi pronto. Isso é boa, hein? Você mandou. Você veio pedir ajuda, você ouviu. E sacrificou o seu filho. Isso. Você veio pedir ajuda. Isso é bom. Você veio pedir ajuda, mas foi isso. Agora sou eu que estou te pedindo, o que vai ser? Então tem esse elemento irônico aí também na narrativa, né? Tem esse componente da narrativa que é um componente também importante. Num certo sentido, a gente dizer o sacrifício na época era uma coisa, e de fato era já abominável. Por outro lado, a hostilidade do ambiente, essa sim era totalmente distinta do tipo de hostilidade que a gente vivencia. A gente vivencia uma hostilidade urbana
que é muito diferente da fragilidade da vida seminômade do Antigo Oriente Próximo. Cara, a festa que eles dão quando Isaac desmama com 3 anos tem a ver com isso. Caramba, ele sobreviveu 3 anos. É isso aí. Ele desmamou, vamos dar uma festa, porque ele Não, sobreviveu. Que a mortalidade era grande. Isso, exatamente. A parada tá... Então, dentro de um contexto no qual Abraão... E veja só, que vida a vida desse Abraão também. Você ter 2 filhos, depois de uma idade já avançada em que você não vislumbrava ter filho nenhum. E quando você está lá com a sua família, com esses 2 filhos, você não tem um minuto de paz. E não tem nesse 1 minuto de paz, a resolução é o desmanche dessa família, mas com a perspectiva de morte de parte dessa família. Não, é uma família tão transtornada que o jeito de consertar esse transtorno é matar um pedaço. E aí, Abraão volta para a promessa que foi feita para ele, a promessa que foi feita lá em Gênesis 12, de 1 a 3. Pô, é por meio dessa família, toda transtornada, que as outras famílias até vão ser abençoadas. Então, tem muitos componentes que, se você para olhar o texto, o teu amigo que está tendo contato com a Bíblia pela primeira vez, você fala... Coisa horrível. Que coisa horrorosa. E é para sentir isso mesmo. Esse que é o ponto. Às vezes a gente, quando é evangélico, a gente fala assim, não, a gente tenta limpar a barra de Deus. Vamos limpar a barra da Bíblia, vamos limpar a barra de Deus. Se você não entender isso, você não entende depois a morte do primogênito. Lá na 10ª... Isso, na 10ª praga. Na 10ª praga. Que é um desafio quando você vai falar isso para as crianças, né? Que a gente sempre entra Exato. Como isso aí eu não sei como é que a Ju vai contar para as crianças. Então, o que acontece? O texto está nos conduzindo a esses questionamentos. Não é para limpar a barra do texto, não é para limpar a barra de Deus. É para a gente sentir exatamente isso. Não, e eu acho interessante que o teste não é teológico. Porque na minha cabeça sempre foi assim, não, era para Abraão ter levantado e falar, você não é esse Deus, afasta-se de mim, Satanás. Ou assim, você não é esse tipo de Deus, você não é... Era assim, essa foi sempre uma questão. Eu tô vendo a câmera ali, Deus. Eu sei que tem uma câmera escondida. Até aqui, não, beleza e tal. Legal. Agora chega. Tira essa barba, Serginho Malandro. Serginho Malandro. A gente pensa, é pegadinha. Então, porque assim, na nossa cabeça, ela tá toda formada teologicamente... E a gente pensa, o problema de Abraão não é a teologia dele, porque ele nem tem até. Nem tem essa teologia, vai ser construída na caminhada. A teologia dele da descendência. O objetivo da nossa, que é ser um relacionamento mais tete a tete. É isso, né? Mas não tem, então não tá. Agora, voltando um pouco para Hebreus, para mim, de toda a lista de Hebreus 11, nesse episódio, e talvez com Enoque, mas principalmente nesse episódio, vem o elemento que é mais revelador sobre esse episódio que a gente só tem acesso depois. É lógico que os estudiosos, depois que Hebreus está na nossa mão, eles vão fazendo engenharia reversa para... Não é assim, Hebreus tem acesso a uma fonte, ou teve uma inspiração... E que fala assim, eu sei o que é esse episódio, a gente não olha na Bíblia, não é isso. Não é que a gente fala na hermenêutica que não é que os autores do Novo Testamento têm um salvo-conduto, aí, uma legitimação de inventar o que quiser e é a interpretação dele que vale. Apesar que, por ser inspirado, a gente tem isso na teologia. Eu quero saber o que o autor do Novo Testamento está interpretando. Para mim, esse é o meu objetivo. Mas ele não tem essa carta verde. Mas ele vai falar que Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente não, desculpa, esse é da NVI. Muito ruim essa tradução, né? Cadê a NVI? Em certo sentido. Em certo sentido, aqui é a parábola, que a minha versão aqui está em grego, eu só leio em grego, eu já vou traduzindo. Parábola, recebeu Isaac de volta entre os mortos. E que, em certo sentido, olha só, na minha cabeça era assim. Certo sentido essa expressão, como é que é mesmo, Vitor? Deixa eu lembrar.
É Paran... Parabolé. 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 Parece até nome de banda isso, né? De axé. Não, pera, É só pra... Parou, deixa eu voltar aqui. Volta, Não cai nessa, não. desculpa. Olha pra frente, pra frente. Não. Eu tenho que ser feio. Você fez uma maldade. Não, eu sabia que se eu desse corda... Eu sei, todo mundo sabia. Até quem tá nos ouvindo. Agora eu voltei às minhas raízes soteropolitanas. Eita Ó, ferro. E é interessante porque na minha cabeça, como é que eu interpretava Gênesis 22? Tem duas formas. Ou Abraão falou, eu vou obedecer e vou matar meu filho, e é isso, eu sou muito fiel à palavra de Deus, e eu vou, e é um absurdo, é um absurdo esse Deus, não estou reconhecendo, mas vou obedecer. E ele vai obedecer, e na última hora, quando ele falou, vou matar, Deus impede e vai. Ou a gente pensa assim, Abraão tá assim, não, ele não vai matar, eu não vou matar, ele vai impedir na última hora, porque o texto vai dando sinais de que Abraão tá de certa forma tranquilo, vamos Cara, dizer assim. esse texto é uma loucura. Dá O essa texto impressão. ele dá pelo menos e o uns menino 3 sinais pergunta, antes. papai... Não, ele fala Não, primeiro. cê é louco. Cara, isso ele é fala assim, ó, loucura. Papai, eu não tô Eu tô entendendo, né? O que ele tá fala, tô me acontecendo Deus aqui. contorcendo proverá. aqui. Quantos anos ele devia ter? Uma boa pergunta. Ele carregou a madeira, né? Isso é Então- um indicativo de alguém Não era capaz de tão carregar Ele tá entrando como se fosse uns 12 anos ali. Cara. Assim, ele tá agora consolidando. Tá na fase do barbeiro. E o É a pai hora de entregar ele como um menino adulto. E ele diz, filho, vai prover, né? Na hora certa vai ter o... Isso, vai e ele dá esse sinal. E ali é Abraão já mostrando fé ou dando um somebody love no Isaac? Então, pro autor... eu pensava isso. Mas pro autor de Hebreus, e hoje eu enxergo... Para mim, eu leio essa história na perspectiva do autor de Hebreus. Abraão falou, cara, que vai ser uma das coisas mais terríveis do mundo eu ter que sacrificar o meu filho, mas eu tenho certeza, porque como eu tenho a promessa Isso, não faz de que sentido. da minha descendência, Deus vai ressuscitar o meu filho. Então, é interessante que para o autor de Hebreus, pelo menos que o argumento dele é, Abraão não titubeou em fazer, porque ele falou, mesmo que eu vou fazer, e ele fez no coração dele, ou seja, vai sacrificar, e ele vai morrer, ele vai gritar na minha frente, vai ser a cena mais terrível, mas eu também tenho uma outra promessa, que é dele que é a minha descendência, não é que eu vou ter um outro filho depois, é esse aqui. Então, de certa forma, cara, isso para mim é muito poderoso, porque Deus vai prover, não é que Abraão nenhuma vez está falando para o filho, Deus vai pôr um outro animal. Deus vai prover um jeito disso aqui, do seu sacrifício ser revertido. Aí entrou acho parabolé. É o sentido figurado da provisão de Deus. Sim. Tem alguns textos, eu não sei se você já leu isso, Fontana, ou vocês, que tem alguns textos do Segundo Templo que falavam que Abraão realmente matou e Deus ressuscitou Isaac. E eram textos, não levando em consideração, mas assim, é daí que começa a pensar, caramba, por isso, agora faz sentido o texto de Abraão o tempo todo tá certo, não questionar teologicamente, porque teologicamente assim, não, o sacrifício, Deus é tão misericordioso que ele vai fazer voltar. Então assim, esse episódio não alivia de tanto o horror e de tudo. Mas você vai começando a entender um pouco mais o ato profético. Eu acho desse também... Quem tem promessa não morre, né? Eu acho também que essas coisas se misturam, assim, né? Eu pensando aqui por uma aplicação individual nossa e também coletiva, mas no sentido pessoal aqui, a nossa fé, ela lida com esses conflitos, assim, né? De você tá num desespero total, falando assim, não, mas eu vou obedecer, mesmo que a situação fique desesperadora, e ao mesmo tempo você está pensando, no final das contas, com Deus, a situação nunca fica desesperadora de fato.
Então, quando Abraão, eu estou falando das duas coisas que você falou, Marcos. Abraão podia estar pensando, eu vou matar e tal, e vai ser tenso, mas eu confio em Deus. Ou, não, Deus vai prover de um jeito que ele vai ressuscitar, ou vai vir uma outra, ele vai me parar ali no meio. Não necessariamente ele pensou ou uma ou outra. Deve ter passado essas coisas vão em volta. E Eu me veio na cabeça um filme que é baseado em fatos reais, de uns monges no norte da África, chama Homens e Deuses. O filme, eu indico, assim, é um filme francês, é um ritmo diferente, para quem gosta é bom. Já gastou espanhol e italiano, agora vai ao francês. Mas mostra uma situação de um monastério católico ali no norte da África que estava numa região onde os islâmicos, uns terroristas islâmicos estavam perseguindo aquela região, e os caras ali cristãos que estavam em conflito com aquilo, estavam servindo aquela comunidade, enfim, e tem o filme é muito bonito, assim, a maneira como ele coloca a situação deles lá, só que entra nesse conflito deles, poxa, a gente pode morrer a qualquer momento. E teve uma situação lá, isso tudo baseado em fatos reais dos anos 90, e esses terroristas mataram os caras que estavam ali perto. Daí eles falaram, putz, talvez chegou a nossa hora. E mostra esse conflito entre os monges ali conversando. E isso tudo as pessoas pegaram depois, porque teve sobreviventes, né? Alguns monges sobreviveram, mas alguns morreram de fato. E antes desse ataque que eles sofreram, eles estavam nessa iminência desse ataque, pensando e com esse conflito de tipo assim, vai ter um desespero aqui, a gente vai morrer, vai acontecer o pior. Mas acontecendo o pior, tá tudo bem. Ou outros não, em alguns momentos eles estavam, não, Deus vai cuidar, vai direcionar, e essas coisas vinham ao mesmo tempo. Então eu acho que a nossa fé, a nossa caminhada de fé, pensando em situações como essa e contextos onde tudo parece não fazer sentido naquilo que Deus pede, nas promessas de Deus, a nossa vida vai sambar por isso. Mas é uma fé que se complementa também, né? Você confiar em Deus mesmo no desespero, ou sabendo que Deus vai prover antes do desespero chegar. Existe um dilema nas religiões que é a morte. A morte todas as religiões têm que tentar resolver esse problema que é claro, inevitável para todo mundo. E você acreditar que Deus vai ressuscitar ali o seu filho, num pedido doido, mas que está ali, é uma das coisas mais que se você rompe isso, você rompe tudo. A ressurreição é o clímax da nossa fé. Da fé em Deus, é a fé cristã. Essa é a coisa mais poderosa que, aliás, vocês sabem, a gente faz muito sermão em velórios. E querendo ou não, só existe um tema a ser falado num velório, é a ressurreição. Assim, é a única coisa que faz a gente não entrar em desespero. Em culto fúnebre, cara, assim, em especial em culto fúnebre em que você tem uma maioria de parentes ali que tem uma fé protestante, bem fundamentada, ou uma fé católica mais sofisticada do que a fé popular não praticante e tal, o discurso da ressurreição, muitas vezes ele encontra sentido no coração das pessoas. Para muita gente, o discurso da ressurreição naquele momento não faz sentido. Por quê? Porque mesmo no cristianismo protestante não muito bem estudado, ou num ambiente católico não praticante, não é o discurso da ressurreição, morreu, virou estrelinha, morreu, foi para o céu, morreu, tá com o papai do céu, e não... Agora, a perda da identidade, não adianta eu ver depois, não é mais quem eu quero. Então todo esse imaginário, essa cosmologia meio Maurício de Souza, que você morre e vira o penadinho. O que acontece? Quando se tem uma real dimensão da ideia de que Jesus Cristo ressuscitou e nós
já somos nova criatura, parcialmente ressurretos. E vamos ressuscitar, e que o mundo é aqui, e que a vovó, que o vovô, esse vovô, essa vovó vão voltar a viver. Vão comer peixe, igual Jesus comeu peixe. Ah, minha avó não gostava de peixe, mas vai gostar, porque agora o corpo é glorificado. Cara, isso é muito mais poderoso, cara. É transformador. É transformador, é um outro tipo de esperança. E aí tem uma coisa especificamente na vida de Abraão, que parece que essa narrativa da vida de Abraão conduz para esse momento, que é o seguinte: Abraão viu a morte se tornando vida quando os outros fizeram besteira, e por meio da família dele, Deus transformou morte em ambiente de vida, e quando ele fez besteira. Então, todos aqueles erros de Abraão, todas as vezes que apertou e ele soltou, né? O zagueiro chegou lá, ele soltou a bola, largou, botou de lateral. Em todos aqueles episódios, o que Abraão vê de camarote é Deus entrando na história e consertando Deus consertou até a família de Ló. E depois de uma oração que Abraão fez. Né? Mas o que ele vê o tempo todo é Deus transformando em vida o que já estava sentenciado para a morte. Até chegar num ponto que ele já conhece esse Deus. Isso. Até chegar num ponto que assim, olha, quando eu estava certo, Jesus transformou morte em vida. Quando eu estava errado, Deus transformou morte em vida. Quando os outros estavam errados, eu orei e ele transformou morte em vida. Peraí. Por que agora que ele está me pedindo uma coisa absurda não vai transformar morte em vida? E o que eu acho que isso conversa muito com o autor de Hebreus e talvez nessa linha do que você falou do proverá, não sei proverá um cordeiro que ele até provê no fim das contas. Um cordeiro para o sacrifício, que Deus de fato provê na história. E no final vira o nome do monte. E que no final vira o nome do monte. Mas assim, é uma parada que é mais ou menos o seguinte: eu olho para o meu passado e eu sei que ele vai fazer alguma coisa. Eu não sei como, mas eu sei que. Eu sei que ele vai. Eu não sei o que, mas eu sei que. Tantas vezes. Se toda vez que eu duvidei, ele fez, e agora que eu vou arriscar no que eu mais amo fazer. O que eu queria só... É interessante, por exemplo, por que também o que o autor de Hebreus fala da ressurreição faz muito sentido? Porque essa história, ela é citada por Jesus, né? Ela é a história de Jesus. Porque assim... É a parábola. Não só a parábola, mas assim... Por exemplo, é muito interessante aqui quando o anjo fala, ou Deus fala a segunda vez para Abraão, ele fala assim: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por não ter feito porque ter feito o que fez, não me negou seu filho, seu único filho, né? Quando Jesus vai em João 3 falar com Nicodemos, ele está citando essa história. Ele não está inventando. Porque a gente conhece muito, né? Um dos versículos mais famosos, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E pelo menos o que eu entendo tudo, ele está citando Abraão. Ele está citando Abraão e Gênesis 22. Ele está falando assim, o amor é tão grande que dá o seu único filho. É uma história que quem pode amar tanto de dar o seu único filho? E Abraão foi esse cara que foi um arquétipo, que é a palavra mais na moda, do que uma parábola. Ele é uma tipografia, mas que ao entregar o filho, o Senhor poupou. E aí é como se Deus falasse: Abraão, agora você está pronto para representar o que eu vou fazer. Você chegou mais perto do que eu vou fazer. Eu te poupei, porque eu amo você também, você não precisa fazer isso. Deixa que essa dor, ela vai ser só minha. Então, quando Jesus cita, ele está falando: olha, Nicodemos, você tá se escandalizando, você está pedindo sinais, você está procurando coisas palpáveis, provas na teologia para entender quem eu sou. Deixa eu te falar. Aquela loucura de Gênesis 22, ela vai ser agora concretizada.
E aí é interessante que Jesus usa a loucura da serpente sendo erguida. Ele ali pega só texto muito difícil de ser interpretado, e ali é uma sequência que ele vai falar assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que sacrificou o seu filho. E aí tem ressurreição. E isso é interessante. O que o autor de Hebreus está dizendo, olha, o que Abraão fez pela fé se concretiza em Jesus. Se concretiza em Jesus, a ressurreição de Jesus. Acho que se a gente tem olhado para essa série pensando assim, poxa, encontrei umas pessoas de fé para eu seguir o exemplo. A gente ainda não entendeu essa série, né? Essa série, para mim, o que eu concluo lendo essa história é: Abraão precisava de redenção. Todos esses caras precisavam de redenção, né? Precisam de redenção. E em Cristo Jesus todos eles têm. E nós, assim como eles, precisamos de redenção. Eu acho, assim, é muito interessante a gente ver o autor de Hebreus fazendo numa linha condutora do Antigo Testamento o tema da fé, como o tema da ressurreição apareceu, cara, o tempo todo, até agora, o tema da ressurreição toda vez está aparecendo. E nesse episódio aqui tem uma coisa muito curiosa também, que é o seguinte: nas outras histórias que a gente estava abordando, de alguma maneira a gente teve que lidar com o quarteto que vem aparecendo sempre ali no Antigo Testamento, que é fama, poder, sexo e dinheiro. Às vezes um aparece de forma explícita, os outros estão implícitos juntos. Né? E o sexo, nesse caso, o sexo sempre violento. Né? E aqui você tem um Abraão que está abrindo mão dos controles em relação a essas coisas. Que ele está dizendo, olha, eu tenho aqui uma prova da minha fertilidade, né? Então a questão da sexualidade está ali também, de alguma maneira, implícita. Eu tenho aqui uma prova da minha fertilidade, mas quem me deu essa fertilidade foi Deus, então ele vai resolver. Eu tenho aqui o meu nome, sendo famoso por gerações e mais gerações, mas Deus vai resolver essa questão. Eu tenho aqui finalmente esse filho pequeno se tornando adulto, capaz de carregar a lenha e finalmente me ajudando no dia a dia, na mão de obra, no trabalho. E você tem essa questão financeira, mas, cara, é Deus que vai resolver. E poder, cara, na boa, poder eu nunca tive, poder sempre foi uma ilusão. Quem sou eu para achar que eu sou poderoso aqui? Mas a gente já falou tantas vezes da questão da prole como símbolo de poder, na questão da defesa militar, das terras, etc. Quer dizer... E que você falou da coisa, até isso, né? São pequenos detalhes que os autores dos evangelhos fizeram questão de colocar e narrar, né? O sacrifício, o cordeiro levando a madeira que vai fazer o sacrifício para o monte. É muita associação. Não é? Assim, falar, você vai ver assim que você tá tudo lá. Você vai voltando, você vai falar, tá tudo lá. Tá tudo lá. É tão ajeitadinho que quem não crê fica falando... não, quem não crê pensa que inventou lá. Mas não, a gente sabe que... alguma coisa tá inventada aí, porque tá muito coladinho. Porque isso é um milênio antes acontecendo algo tão claro. Mas a gente que pela fé sabe da revelação de Deus plena, ele tá aqui... A gente vai ver o tempo todo esses arquétipos, essas parábolas do que vai acontecer. E é que nem Pedro fala, né, na carta, na história. Na sua carta, assim, você voltar aos profetas, voltar ao Antigo Testamento e juntar, isso renova a sua fé, isso estrutura a sua fé. Quando sua fé está meio cambaleando, assim, volta para essas coisas, vê o quanto Deus direciona isso, né? Porque isso que é a leitura das Escrituras, a comunhão na igreja, assim, ela faz diferença nesse aspecto, né? Isso, porque ler esse trecho, assim, ou pegar, às vezes, o trecho bem sozinho, quando você está lendo, eu não sei vocês, né? Eu tenho dificuldade, às vezes, de fazer o negócio vibrar, assim, viver, e momentos como esse fazem o negócio
queimar, assim, né, no coração. É muito legal. Para você que está nos assistindo, tem gostado da Cozinha da Mensagem, não deixa de curtir o vídeo, compartilhar com gente da tua comunidade de fé, comentar aqui embaixo, a gente sempre olha os comentários, pode estar no Spotify, também das estrelinhas, e a gente se vê semana que vem com mais um texto, nesse caso, da nossa série de Hebreus 11, tá bom? Tchau!